Hoje eu vou te ensinar a criar capas para os destaques do seu perfil no Instagram, usando apenas o seu celular com um aplicativo 100% gratuito chamado Canva. Então, vem comigo já para a tela do celular para a gente ver como que funciona esse passo a passo. Bom, e antes de mais nada, como eu falei anteriormente, a gente vai precisar buscar por referências de capas dos destaques para a gente se inspirar para criar as nossas. Aqui eu tô com o perfil do Instagram aberto, que é um perfil que faz pouquíssimo tempo que eu acabei de montar, e aqui já tem as capas prontas. Nesse caso, eu fiz umas capas mais minimalistas, utilizando somente as cores que estão presentes na identidade visual da minha marca. Então aqui a gente pode ver que tem o verde, o branco, o verde água, né? Enfim, aí são todas as variações de cores que tem dentro da paleta de cores. E aí pode ser que faça sentido para vocês, caso você goste, né, desse tipo de capa, fazer essas capas também. E como eu falei, você pode entrar em vários perfis aqui que você vai encontrar os mais diversos tipos de capas, e aí você pode escolher o tipo de capa que você mais gosta e que mais se adequa com o perfil que você está montando aí no momento. E além do Instagram, a gente pode utilizar também o site Pinterest. Aqui dentro a gente consegue pesquisar por capas, então a gente pode vir aqui na lupa, e eu pesquisei capas destaques de Instagram, e aqui a gente vai encontrar diversas opções super legais que a gente pode utilizar como referência para montar as nossas dentro do Canva agora na sequência. Então tem diversos estilos, tem aqui com alguns desenhos dentro, tem outros, né, com um degradê aqui mais dourado, enfim. Aí vai depender muito do seu gosto, do seu estilo, do perfil que você está montando, para você escolher, né, o que você vai querer usar como referência, tá certo? Então a gente vai lá pro Canva agora para a gente ver como que a gente consegue tirar essas ideias do papel e colocar em prática, fazendo ali direto pelo celular. Então aqui no Canva a gente vai clicar nesse botão azul aqui embaixo para a gente criar um novo design, e a gente vai escolher aqui a opção de Story do Instagram. A gente vai escolher essa opção porque ela tem 1080 pixels de largura por 1920 pixels de altura. É justamente esse o formato que a capa, né, dos destaques precisa para a gente conseguir configurar ela lá dentro do Instagram, certo? Então vou clicar aqui em Story do Instagram, e agora a gente tem duas opções: ou a gente pode criar a capa do absoluto zero, ou a gente pode vir aqui em Design, e a gente vai pesquisar aqui em templates prontos do próprio aplicativo, ideias de capas para destaques. Então vou pesquisar aqui por capas destaque do Instagram, exatamente dessa forma, e aqui já vão ter várias opções que vão estar disponíveis para a gente utilizar. Então aí fica totalmente a seu critério, caso você queira escolher alguma dessas daqui. E uma coisa que é legal você reparar é que algumas têm o selo do Pro, ou seja, elas utilizaram algum elemento que você vai precisar do Canva Pro para você poder fazer o download, mas tem outras que não tem esse selo, como por exemplo essa azul que tem essa lâmpada aqui no centro, essa aqui tá escrito Art também. Então tem diversas opções 100% gratuitas que você pode utilizar para fazer as suas capas. Mas aqui nesse exemplo eu vou criar uma do absoluto zero só pra gente ver como que funciona. Então eu vou colocar aqui uma cor no plano de fundo, só cliquei no plano de fundo e vou escolher a cor que eu quero. Então vamos supor que uma das cores, né, da identidade visual seja esse azul aqui. Pronto, agora a gente já tem uma cor no plano de fundo, e agora eu vou colocar um elemento aqui que seja, né, correspondente com a ideia do destaque que a gente quer colocar. Então eu vou fazer um primeiro para depoimentos, por exemplo, e depois a gente pode ver alguns outros exemplos também de destaques que a gente pode montar. Então eu vou clicar aqui em elementos e vou pesquisar por depoimento. Aí clicando aqui em elementos gráficos, a gente já vai ter algumas opções bem legais de elementos que a gente pode utilizar. Então você pode colocar alguns que são mais óbvios, como por exemplo esse das estrelas aqui, né, da avaliação do seu serviço, ou você pode colocar, por exemplo, uma aspas dessa que também fica bem legal. A gente pode mudar a cor aqui do elemento de uma forma super simples também, que já faz menção ali, né, a uma citação, ou seja, algo que alguém disse sobre você, sobre o seu negócio. Então isso também fica bem legal você conseguir criar, né, elementos nesse estilo. Agora a gente pode simplesmente fechar aqui embaixo e a gente vai duplicar essa página. Então cliquei aqui embaixo em duplicar página, e agora a gente pode criar uma outra capa. Então eu vou deletar essa daqui, e aí vamos supor que eu quero fazer uma capa sobre viagens que eu fiz e que eu relatei ali nos meus stories, né? Então eu posso clicar aqui em elementos, eu vou pesquisar por avião, que fica legal, né, fazer uma montagem dessa. Então exatamente dessa forma, e aí tem diversas opções aqui em elementos gráficos também que a gente pode utilizar para fazer essa capinha. Então eu vou escolher um aqui, esse daqui eu acho que vai ficar legal, a gente pode mudar a cor também. Dessa forma a gente vem e aumenta um pouquinho aqui. Deixa eu só ver se não tem nenhum outro mais legal do que esse. Clicar aqui em elementos, esse aqui também ficaria legal. Enfim, aí vale muito você ir testando, né, e vendo qual que se encaixa melhor lá dentro do Instagram. Então, basicamente, a gente pode escolher qualquer um desses. Eu vou deixar o primeiro que a gente escolheu mesmo, vou deletar esse segundo. E agora, só para você ter uma noção de como que vai ficar lá no Instagram, a gente pode colocar um círculo aqui dentro. Então, eu vou clicar aqui em mais e eu vou escolher a opção de círculo. Aqui em formas, a gente vai deixar ele aqui no centro, a gente vai aumentar
e centralizar ele para que a gente consiga deixar exatamente aqui no meio. Então, basicamente, agora a gente já sabe que somente o que tiver dentro desse círculo é o que vai aparecer dentro da capa do destaque lá do Instagram. Porque, embora a gente coloque, né, essa imagem retangular, somente esse círculo que tá aqui na região central dele vai ser o que vai aparecer na sua capa, tá? Então, você precisa prestar atenção, principalmente se for uma capa, né, em que você vai colocar um texto, você precisa que o seu texto esteja delimitado aqui dentro desse círculo, tá? E aí, para você conseguir visualizar a imagem que tá atrás, é só você vir aqui em transparência, mexer aqui, reduzir um pouquinho, e você já consegue ver que o elemento que a gente colocou tá exatamente dentro desse círculo, tá? Agora a gente pode fazer um outro exemplo, só mostrando a opção da gente fazer uma capa com um texto. Então eu vou deixar esse círculo aqui em cima, só pra gente conseguir ajustar ele depois. Então eu vou deletar aqui o elemento que a gente fez e vou colocar aqui um texto, pode ser esse título mesmo. A gente aumenta um pouquinho aqui a camada, e aqui eu posso colocar, por exemplo, work, de trabalho. Exatamente dessa forma aqui. Quando você for fazer capas com textos, o interessante é que você coloque o mínimo de texto possível, porque isso vai facilitar a leitura e não vai deixar o seu perfil muito poluído. Se você deixar muito texto aqui, não vai ficar legal, porque é um espaço bem pequeno que você tem, né, para colocar alguma informação ali. E se você colocar muita informação, vai ficar poluído e vai ficar difícil de entender, ao invés de facilitar, né, para as pessoas que estão entrando ali no seu perfil. Então, basicamente, agora a gente já consegue ver que o work está centralizado aqui. A gente pode deletar esse círculo e agora a gente pode fazer o download dessas imagens para a gente ir lá para dentro do Instagram, para a gente ver como que a gente consegue configurar essas capas lá dentro dos destaques sem ter que postar essas capas, né, nos seus stories. Então, vou clicar aqui em cima em salvar para a gente salvar essas fotos. E agora aqui no Instagram eu vou fazer a mudança de uma dessas capas. Então, vou só pressionar em cima delas. E agora a gente pode clicar aqui em cima em editar destaque e a gente vem na opção de editar capa. Agora a gente pode clicar nessa fotinho que está aparecendo aqui embaixo e a gente vai escolher aí na galeria de fotos as imagens que a gente acabou de montar lá dentro do Canva. Então, poderia ser essa daqui para os depoimentos, exatamente dessa forma aqui, ou a gente poderia também colocar as outras que a gente fez. Então, pressiona em cima da capa que você quer mudar, clique em editar destaque, escolhe a opção de editar capa. Agora a gente vem aqui e coloca, por exemplo, essa do trabalho. E aí a gente pode vir com os dois dedos fazendo um movimento de pinça, dando um zoom aqui para você ajustar de acordo com o que você precisa. Eu acho que assim já tá ótimo. E agora a gente pode clicar aqui em concluir. E agora concluir novamente. Ou você pode também ajustar aqui da forma que você quiser. Só deixar centralizado aqui na região, exatamente dessa forma. E cliquei em concluir novamente. Agora já vai ter a palavra work dentro da nossa capa. Agora a gente pode clicar em concluir novamente. E pronto. Agora a gente já tem a capa com o texto escrito exatamente da forma que a gente queria. E os tipos de destaques que são mais utilizados, lógico, isso vai depender muito do tipo de perfil que você está criando, mas os mais utilizados são um para depoimentos dos clientes, tá? Pensando principalmente em perfis comerciais. Depois vem um sobre a empresa, né? Que seria nós ou sobre a empresa, em que você vai falar um pouquinho sobre a empresa, né? Contar a história para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor você. E também um terceiro que é super legal, é sobre os serviços que você presta. Então ali você vai descrever todos os serviços que você presta, as especificações dele, para a pessoa já, logo de cara, já conseguir entender do que se trata o seu perfil e qual serviço você presta, tá certo? Aqui no meu, eu gosto de colocar um também de perguntas e respostas, que isso pode ser muito útil para você, porque às vezes você abre ali caixinha de pergunta nos seus stories, você pode deixar todas elas salvas ali nos seus destaques, e isso facilita muito também para as pessoas já verem algumas dúvidas que às vezes, né, são frequentes, e isso acaba economizando o seu tempo, porque você já consegue deixar tudo centralizado ali e as pessoas já acabam, né, tirando as dúvidas dela enquanto elas olham as capas dos seus destaques. Aqui no meu, eu coloco também a opção de tutoriais, que no caso eu compartilho os vídeos que eu posto no YouTube lá no Instagram também, e assim, né, vai depender do tipo de conteúdo que você está criando. Mas só com esse você já consegue estruturar o seu perfil de uma forma bem legal, porque você já consegue ter ali todos os pilares, né? Você consegue deixar um pouquinho sobre você, um pouco sobre a empresa, sobre os serviços que você presta, os depoimentos dos seus clientes e também algumas dúvidas que são frequentes, né? Eu acredito que com isso você já consegue ter uma introdução ali no seu perfil muito bacana, tá certo? E aí você pode adicionar um ou outro que você entende, né, que faça sentido para o tipo de perfil que você está montando aí no momento. E é exatamente dessa forma que você consegue mudar qualquer capa aqui dentro, seja criando uma do absoluto zero, como a gente viu nesse exemplo, ou utilizando alguns templates prontos que o próprio Canva já disponibiliza para você e que também são super legais e vale a pena você conferir os que estão disponíveis na versão gratuita, caso você não tenha o Canva Pro assinado.